Hoje o pastor Kim Song-mo 목사님, ele vai trazer a palavra de Deus. Vai ser muito bom. Nós ouvimos isso em coreano. Vai ser muito bom. Então, nós começamos essa igreja em outubro do ano passado. Dia 1 de outubro do ano passado, começamos essa igreja Doulos. E na segunda semana, eu fui para Manaus, encontrei esse pastor lá, porque ele veio dar palestra sobre a igreja do servo. E foi o primeiro contato, e depois eu comecei discipulado com ele. Durante 18 semanas, pelo Zoom, a gente encontrava 2 horas, 2 horas e meia, e foi uma bênção para mim, foi uma bênção. Porque se ele não tivesse me dado diretrizes, eu estaria fazendo eventos, sabe? Evento disso e aquilo. E Deus mostrou que não. Eu quero igreja Doulos criando discípulo de Jesus Cristo. Mas olha que milagre. Eu não tenho outra palavra. Terminei 18 semanas de estudo discipulado. E bem na semana seguinte, não é que a gente mandou passagem para ele. Ele foi para Manaus. Então ele decidiu passar. Ele nunca veio para São Paulo. É pela primeira vez. Ele mora em Washington, perto de Washington, D.C. Olha que milagre. Assim que terminou meu estudo, Deus enviou passagem para ele e tempo. Ele está aqui. E a minha esposa está fazendo estudo, discipulado com a esposa dele também. Então é um milagre. E sabe o que queria também agradecer? Toda quinta-feira eles se reúnem para orar pela nossa igreja. Toda quinta de manhã eles se reúnem pelo Zoom, vários lugares do mundo, pela igreja Doulos. Maravilhoso isso, né, irmãos? Então ele vai trazer a palavra de Deus. Eu vou traduzir. Você que entende um pouco coreano, vai ser bom. Se você não entender, eu vou tentar traduzir o melhor jeito possível. Vai ser muito bom, né? Vamos receber o pastor com salva de palma? Vamos ir. Bom dia. 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무나 반갑습니다. É uma alegria muito grande de poder encontrar com vocês. 상파울로에 처음 오게 됐습니다. Primeira vez eu venho aqui em São Paulo. 근데 제가 상파울로에 올이라고는 상상도 계획도 없었고 상상도 못했습니다. Nunca planejei, pensei em pisar meu pé aqui em São Paulo. 이 둘로스 교회가 여기에 세워졌기 때문에 오게 됐습니다. Como existe igreja Doulos, eu pude vir para São Paulo. Que bênção de Deus. 제가 저와 아내가 이번에 같이 왔습니다. Minha esposa está aqui comigo. 홍 목사님과 사모님을 이렇게 직접 만나고 또 우리 둘로스 교회 식구들을 직접 뵈니까 너무나 기쁩니다. É uma alegria imensa poder encontrar pessoalmente igreja Doulos, os irmãos. Sexta-feira a gente veio aqui, orou junto, foi uma choradeira, foi muito bom. 목사님이 잠깐 소개를 하신 것 같은데 정말 이것은 하나님께서 이렇게 만들어 주시지 않았으면은 뭐라고 설명할 길이 없습니다. 오늘 이 자리에 우리가 함께 있다는 것이. Eu não tenho outra palavra para explicar o que aconteceu aqui. É só milagre de Deus, providência de Deus. 오늘 누가복음 19장 말씀을 가지고 함께 하나님의 마음을 나눠보는 시간을 갖기를 원합니다. Queria compartilhar com vocês a palavra de Lucas 19:1 a 10. Entender o coração de Deus. Vamos fazer leitura, irmãos? Então, versículo 1, homens, versículo 2, mulheres, assim por diante. Vamos fazer leitura alternada assim? Vamos lá? Homens comigo, vamos lá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim como
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. 아멘. 여러분은 사람을 볼 때 무엇을 먼저 보십니까? Quando você olha para uma pessoa, o que você enxerga primeiro? 지금도 저를 바라보고 계십니다. Vocês estão me vendo. 네, 뭘 보십니까? O que vocês estão me vendo? 물론 이제 뭐 얼굴을 보겠죠, 외모를 보겠죠. Deve ver minha aparência, meu rosto. 어떤 옷차림을 입었나 그런 Que 것도 tipo de 보겠죠. roupa eu vesti. 여러분들은 사람을 만날 때 그 사람에게서 무엇을 보려고 합니까? Quando você encontra alguém, o que você olha, enxerga primeiro? 뭘 하는 사람인지 알고 싶겠죠. 네. Acho que a primeira dúvida é: qual é a profissão dessa pessoa? 네, 직업이 뭔지, Trabalho, 어떤 가정 배경인지, 어떤 성격을 가진 사람인지, qual a sua família, qual é a personalidade dessa pessoa, etc. 부자인지 가난한 사람인지, Se é rico ou pobre, 공부를 많이 한 사람인지 적게 한 se 사람인지, estudou muito ou não. 각자가 갖고 있는 그런 생각으로 사람들을 바라보죠. Cada um tem um padrão para enxergar as pessoas. 근데 다른 사람들도 나를 무엇인가로 바라보겠죠. Interessante é que outros também devem me olhar com esse padrão. 오늘 우리가 사람을 바라보는 그 바라봄의 관점 그런 주제를 가지고 같이 나눠보려고 합니다. Hoje eu quero falar qual é a perspectiva, como é que você enxerga outras pessoas? 무엇으로 우리가 바라봅니까? Como você enxerga outras pessoas? Quais são filtros, óculos, 우리의 눈이죠. nossos olhos? 그래서 눈에 대해서 생각해 보려고 합니다. Hoje eu quero falar sobre olhar, enxergar, ver. 눈으로 어떻게 사람들을 바라보고 있는가 그런 주제를 나눠보려고 합니다. Com que tipo de olho, com que tipo de filtro você enxerga as pessoas? 오늘 우리가 함께 읽은 이 본문은 삭개오라는 사람을 지금 소개해주고 있습니다. Passagem bem conhecida, o que nós lemos hoje sobre Zaqueu, 삭개오는 이제 이스라엘 사람이죠, 유대인이에요. é um judeu. 그리고 여리고라는 동네에 살고 있었던 것 같습니다. Ele morava em Jericó. 그런데 당시에 여리고에 살고 있던 유대인들이 이 삭개오를 바라보는 시선, 눈은 어떻게 바라보고 있었을까요? Como é que as pessoas de Jericó enxergavam Zaqueu? 막 웃으면서, 환영하면서 그렇게 바라봤을까요? É com sorrindo, é com alegria que pessoas daquela região olhavam para Zaqueu? Como é que olhava para Zaqueu? 그렇지 않다는 것을 우리가 알게 되죠. A gente sabe que não foi assim. 왜냐하면은 그가 세리장이고 부자라고 소개하고 있습니다. Porque ele era chefe de cobrador do imposto. 왜냐하면 당시에는 이제 로마 제국이 유대를 식민지로 삼고 있었습니다. Então, quem dominava naquela época era o Império Romano. 그래서 로마 제국에서 이제 유대인들을 뽑아가지고 그 사람들이 자기 민족에 세금을 걷도록 한 거죠. O Império Romano escolhia algumas pessoas para pegar imposto, né, de cada povo. 그런데 이제 이 삭개오는 그 자기 민족의 그러한 세금을 걷어들이는 세리의 역할을 했는데 그것을 얼마나 잘했으면은 세리장이 된 거죠. Então Zaqueu cobrava imposto do seu povo, né? Pegava e o cara era tão bom que virou até chefe.
그리고 그것을 통해서 자기가 부자가 됐습니다. E ele se tornou muito rico também. 그러니까 같은 민족인 유대인 사람들이 삭개오를 결코 좋은 눈으로 바라볼 수가 없었죠. Então os judeus olhavam para Zaqueu com aquele olhar de raiva, né? Não gostava dele. 당시의 사람들은 삭개오를 미워하는 눈, 무시하는 눈으로 바라봤어요. Então olhava para Zaqueu com desprezo, raiva, ódio. 여러분 사람들 이렇게 무시하고 이렇게 미워할 때 여러분 눈을 어떻게 만듭니까? Quando você despreza alguém, como é que você olha? Como é que você faz seu olhar? Como é que é? 옆 사람에게 한번 보여주실래요? 무시하는, 미워하는 눈. Olha para a pessoa do lado, desprezando, ignorando. Faz aquele olhar. 교회 아니니까 잘 못하겠죠. Dentro da igreja é difícil, né, fazer isso. 여러분 삭개오라는 사람이 매일매일을 살아가는 삶을 한번 상상해 보십시오. Irmãos, imagina o Zaqueu. Essa- Todo dia receber esse tipo de olhar, todo dia. 예, 아침마다 이제 일하러 출근을 합니다. De manhã ele acorda, vai trabalhar. 예, 출근하러 가는데 사람들을 막 지나가는 사람들을 만날 거 아니에요? Aí cruza com as pessoas e as pessoas, 지나가는 사람마다 지금 삭개오를 어떤 눈으로 지금 바라보는 거예요? que tipo de olhar? Pessoas olhavam para Zaqueu. 예, 여기 잘하시네 눈. Silvia, muito bem. Não era bem essa a intenção, mas você estava concordando, mas fez. 예, 완전히 막 무시하는 눈으로 째려보고 경멸하고 미워하는 눈으로 막 보는 거죠. Dar aquela encarada, desprezo, ódio, raiva desse cara. Não suporto esse cara. 우리들 세금을 그냥 얼마나 그냥 피를 뽑아 먹듯이 O 세금을 cara está sugando o meu sangue, né? E tirando todo imposto, extorquir, 우리 민족의 반역자인 거예요. traidor da pátria. 뭐 식당을 가도 여러분 삭개오가 식당을 가도 식당에 있는 사람들이 삭개오를 어떤 눈으로 바라보겠어요? Você já sentiu isso? Você vai no restaurante e está todo mundo olhando, falando de você. Aquele cara, traidor. 손도 이렇게 하겠죠. 저 사람. Deve ter fazendo assim, né? 그런데 이제 어느 날 예수님이 이 여리고에 온다는 소문이 퍼진 거죠. E um dia ele ouviu que Jesus vai vir essa região, vai vir para essa região. 이제 많은 곳에서 예수님에 대한 좋은 소문들이 퍼지고 있기 때문에 예수님이 어디 가신다고만 하면 많은 사람들이 예수님을 보러 몰려드는 상황이었습니다. Então todo mundo queria ver esse Jesus, porque houve, né, falando que teve cura, isso e aquilo. Todo mundo queria ver, conhecer Jesus. 삭개오도 그 소문을 들었죠. Zaqueu também ouviu que Jesus vai vir. 삭개오도 지금 마음속에서 예수님을 꼭 한번 봤으면 좋겠다는 소원을 갖게 된 거죠. Zaqueu teve esse desejo, eu quero vê-lo, quero ver esse Jesus. 그래서 예수님이 오신다는 그곳으로 삭개오도 간 거죠. Então ele foi para a região onde Jesus ia cruzar, 그런데 사람들이 너무 많은 거예요. mas tinha muita gente. 근데 삭개오의 특징 중에 또 하나가 뭐라고 성경이 말해주고 있습니까? Qual é a outra característica de Zaqueu que a gente conhece bem? Baixinho, né? 키가 작다고. 키가 작은 사람이라고 소개하고 있습니다. Ele era muito baixinho, né? A Bíblia fala que é sobre isso. 아마도 삭개오는 자라면서 이 자기가 키가 작은 사람이라는 다른 사람들의 그러한 눈을 통해서 저는 키가 작은 사람이야. 이것이 그에게 열등감이 됐을 것이라고 충분히 생각해 볼 수 있습니다. Eu creio que o fato de ele ser baixinho deve ter sido complexo de inferioridade. Desde pequeno as pessoas devem ter falado, baixinho, aquele apelido, é um complexo dele. 여러분은 컴플렉스가 없습니까? Você não tem complexo? Qual é o seu complexo? Você tem alguma coisa assim? 다 있어요. Todos nós temos. Todos nós. 저는 이 색깔을 구별 못하는 빨간색과 녹색을 구별 못하는 생맥이라 그러는데 그거를 제가 학교 다닐 때 알게 돼가지고 그게 저의 열등감이었어요.
Eu tenho dificuldade, eu não consigo distinguir as cores. Né? Eu tenho esse problema. 우리 색깔 얘기만 나오면 자신감이 없어져요. Quando as pessoas falam, tal cor, vermelho, verde, eu fico com complexo, medo. 삭개오도 이것이 자기의 마음의 열등감이었던 거예요. Então, Zaqueu também tinha esse complexo de inferioridade. 어쩌면 삭개오는 그 열등감을 자기가 벗어보려고 가리려고 그렇게 세리가 되고 세리장이 되고 부자가 됐는지도 모르죠. Então, talvez para superar esse complexo de inferioridade, ele se tornou alguém famoso, alguém que ganhou muito dinheiro. 그래서 키가 작아서 많은 사람들 때문에 예수님을 볼 수 없는 상황이었는데 예수님을 꼭 봐야 되겠다는 마음을 갖게 된 것 같아요. Então havia muita gente, não tinha como ver Jesus. Essa era a dificuldade dele. 그래서 그냥 포기하지 않고 창피함을 무릅쓰고 나무 위로 올라갑니다. Mas ele não desistiu e subiu numa árvore para ver Jesus. 아마 여러분 가운데도 지금 내가 예수님을 지금은 한번 꼭 만나봐야 되겠다 그런 마음을 가지신 분도 여기 안에 있을지 모르죠. Talvez aqui deve ter alguém que, eu também queria conhecer Jesus. Deve ter alguém com esse desejo. 그래서 둘러스 교회가 생겼다는데 거기 가서 한번 예수님 만나봐야 되겠다. Talvez é por causa disso que você veio nessa igreja Doulos. Eu quero conhecer Jesus. 잘하신 거예요. Você fez muito bem. 삭개오도 거기 그냥 돌아갈 수 있었거든요. 사람이 너무 많아가지고 그냥 포기할 수 있었는데 Zaqueu também podia ter desistido, 그런데 나무 위로 올라간 거예요. mas ele subiu numa árvore. 예수님을 만나보고 싶은 그런 마음을 가지고 여기까지 오게 된 것이 너무나 감사한 거죠. Então, você está de parabéns, você que está aqui para conhecer Jesus Cristo, né? Você está de parabéns. 그 다음에 놀라운 장면이 소개되고 있습니다. E aí aparece uma imagem muito legal. 예수님께서 걸어가시는데 많은 사람이 있는데 지금 삭개오가 올라가 있는 나무 밑에 딱 오신 거예요. Jesus estava passando, havia tanta gente, mas o milagre aconteceu. Jesus parou bem na frente de Zaqueu. 그리고 그 많은 사람들 중에서 지금 나무 위에 올라가 있는 삭개오를 예수님이 바라보시는 거예요. A Bíblia fala que havia tanta gente, mas Jesus foi para onde está Zaqueu, ele olhou para Zaqueu. A Bíblia fala isso. 5절. Versículo 5. Lucas, volta versículo 5. 5절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos ler versículo 5 junto? Vamos lá? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. 그렇게 많은 사람들이 있는데 예수님이 자기 밑에 오셔가지고 자신을 바라보시는 거예요. Havia tanta gente, mas que surpresa agradável. Jesus veio até Zaqueu e olhou para ele. 예수님이 눈으로 삭개오를 바라보시는 거예요. Jesus olhava para Zaqueu. 여러분 삭개오는 지금 예수님의 눈으로 자신의 무엇을 보고 있다는 것을 느꼈을까요? Quando Zaqueu percebeu que Jesus estava olhando para ele, o que será que ele percebeu? O que ele sentiu? 예수님은 지금 어떤 삭개오를 지금 보고 계시는 걸까요? E Jesus está vendo Zaqueu, mas ele está enxergando quem? Que tipo de pessoa? 예수님도 당시에 유대인이에요. 유대인. Jesus também é judeu. 그래서 유대인들은 다 세리들을 싫어했어요. Todos os judeus odiavam o cobrador de imposto. 그 세리를 얼마나 잘했으면 일을 잘했으면 세리장이 됐고 부자가 됐어요. E ainda chefe de cobrador de imposto e rico. 모든 유대인들이 지금 삭개오를 무시하는 눈, 미워하는 눈으로 하루 종일 그런 눈만 받아보고 살고 있는 삭개오였어요. Então Zaqueu era odiado pelo seu povo, todos os judeus. Vivia o dia inteiro odiado, naquele olhar de ódio. 예수님도 똑같이 그런 무시하는 눈으로, 미워하는 눈으로 삭개오를 보고 있는 걸까요? Irmãos, qual seria o olhar de Jesus? Igual aos judeus?
키가 작은 사람이라고 그러한 눈으로 바라보고 있을까요? Será que Jesus estava olhando para o Zaqueu e falou: ah, seu baixinho? 예수님은 어떤 눈으로 삭개오를 보고 계실까? Como é que Jesus estava enxergando o Zaqueu? 아마도 지금 삭개오는 여태까지 자기가 받아보지 못한 그러한 시선을 지금 경험하고 있는 것 같습니다. Talvez foi impacto, uma surpresa que Zaqueu nunca percebeu. É olhar diferente que ele nunca 왜냐하면 percebeu. 예수님께서 삭개오야 내려오라라고 말씀하시니까 Porque Jesus falou: Zaqueu, desça aqui. 삭개오는 급히 내려왔다 그랬어요. E a Bíblia fala que Zaqueu desceu rapidinho. 그리고 즐겁게 예수님을 맞이했다고 했어요. A Bíblia fala que ele recebeu Jesus com grande alegria. 혹시 여러분에게도 지금 예수님께서 급히 내려오라 말씀하고 있는지 모릅니다. Talvez hoje Jesus está convidando você, filho, filha, vem aqui. 그 자리에서 내려오라 그렇게 말씀하고 있는지 모르죠. Desça daí, né? Vamos ter comunhão. 급히 내려오시는 즐겁게 예수님을 만나는 그러한 일들이 여러분의 삶에서 있기를 바랍니다. Que nessa manhã você possa receber Jesus Cristo com alegria e rápido, né? Não deixar para depois. Hoje, aceite Jesus Cristo hoje. 예수님은 지금 어떤 눈으로 삭개오를 바라보고 계실까? Mas o ponto importante que eu quero falar aqui, com que visão, com que olhar Jesus está olhando para Zaqueu? 그 답을 찾으려면은 성경의 맨 첫 장으로 가야 됩니다. Para encontrar a resposta disso, temos que voltar para o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. 우리 창세기 1장 26절 27절 말씀이에요. É Gênesis 1, eu vou projetar aqui, 1, 26, 27. 성경을 열면은 첫 번째 É 장이죠. primeiro capítulo da Bíblia. 우리 같이 읽어보겠습니다. Vamos ler junto? Então disse Deus: façamos homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de grande terra, e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, mulher os criou. 아멘. Amém. 네. 여러분 창세기 1장은 여러분 많이 읽어보셨죠? Você já deve ter lido muitas vezes o livro de Gênesis. 예. 새해가 될 때마다 여러분 결심하고 읽잖아요. Todo ano novo você fala: eu vou ler toda a Bíblia. Começa no livro de Gênesis, mas nunca termina, né? 창세기 앞쪽은 얼마나 많이 읽으셨어요? Então, capítulo 1 de Gênesis a gente lê muitas vezes. 그런데 창세기 1장을 읽을 때 이 26절에 와가지고 여러분들이 반드시 해야 되는 질문이 있습니다. Irmãos, tem que fazer uma pergunta muito importante quando a gente lê Gênesis 1, 26, 27. 우리라는 표현이 등장하고 있는데 이 우리가 누군가라는 질문을 해야 됩니다. A pergunta muito importante que nós temos que fazer é a palavra nós. Quem é nós aqui? Quem é nós? 왜 갑자기 이 복수 우리라고 지금 소개하고 Pela 있는가? primeira vez aparece aqui a palavra 그 nós. 앞에서는 하나님의 빛이 있으라 그러면 빛이 있었고 모든 게 그냥 하나님이 있으라 그러면 다 있었거든요. Porque até antes era singular. Deus fez isso, Deus fez aquilo, era tudo singular. Agora aparece no plural, nós. 그런데 이제 마지막으로 사람을 만드실 때는 지금 전혀 다른 표현으로 시작하고 있는 거죠. Então, quando criou animal era tudo singular. Deus fez isso, Deus aquilo. Mas pela primeira vez, quando vai criar ser humano, é nós. 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 여기서 우리는 누굽니까? Quem é nós aqui? Quem é nós aqui, irmãos? 삼위일체 하나님이라는 것을 우리가 여기서 생각해 볼 수 있습니다. Nós aqui é Deus triuno, trindade de Deus. 성경에 삼위일체라는 단어는 나오지 않아요. Na Bíblia não aparece essa palavra trindade.
그러나 성경을 통해서 드러난 하나님을 우리가 믿을 때 삼위일체 하나님을 믿는 것은 우리의 신앙의 가장 중요한 믿음입니다. Mas através de toda a Bíblia nós podemos ver que nosso Deus é um Deus triuno. Isso é uma teologia muito importante. 세상의 모든 것을 다 만드신 하나님께서 지금 사람을 만드실 때는 특별히 삼위일체 하나님께서 뭔가 의도하시는, 계획하신 듯한 그러한 표현을 우리에게 보여주고 있습니다. Então Deus, criador de tudo, quando cria ser humano, ele com algum propósito, alguma mensagem, ele está falando, criamos a ser humano segundo nossa imagem, a nossa semelhança, a nós. 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자. Então ele enfatiza aqui, criou Deus homem a sua imagem, nossa imagem, nós. 성부 하나님, 성자 예수 그리스도, 성령 삼위일체 하나님께서 자기를 닮은 존재로 사람을 만드시겠다고 얘기하시는 것이 성경을 열자마자 첫 장에서 우리에게 알려주는 놀라운 선언이라는 거죠. Então, irmãos, primeira grande mensagem da palavra de Deus, no capítulo 1 de Gênesis, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, criou ser humano segundo a sua imagem e semelhança. 사람은 누구인가? Então, irmãos, o que é? Quem é ser humano? 나는 누구인가? Quem sou eu? 너는 누구인가? Quem é você? 요즘 어느 시대보다도 이 정체성에 대한 질문이 굉장히 중요한 이슈죠. 주제예요. Essa questão de identidade tem sido um assunto muito importante. 그런데 성경은 첫 장을 열자마자 너는 하나님이 지은 존재야. 그걸 말씀해 주고 있죠. E a resposta da palavra de Deus, Gênesis capítulo 1 é: Deus criou você. 나는 삼위일체 하나님이 자기의 형상으로 지어진 존재야. Deus criou você segundo a imagem e semelhança de Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 나는 삼위일체 하나님의 형상을 가진 존재야. Eu tenho essa forma, imagem, semelhança desse Deus triuno. Eu. 이것은 성경이 첫 장을 열자마자 나에 대해서 너는 그냥 그 존재 자체로 가장 존귀한 자야. 이러한 놀라운 선언을 해주고 있다는 거죠. Então a Bíblia está deixando bem claro de que fato de você carregar essa semelhança, a imagem de Deus, faz você uma pessoa importante. Um ser importante. Você carrega a imagem, semelhança de Deus. 여러분 이것을 믿으십니까? Você crê nisso, irmãos? 이걸 믿으세요? Você crê nisso? 정말로? De verdade? 내가 나를 생각하는 거, 다른 사람이 나를 어떻게 평가하는 거, 그런 것이 중요한 게 아니라 지금 하나님의 말씀인 성경이 첫 장을 열자마자 너는 삼위일체 하나님의 형상을 가진 가장 존귀한 존재라고 지금 선언해주고 있는 것이 하나님의 말씀이라는 거예요. Importante não é o que outros falam sobre mim. Importante também não é importante o que eu penso sobre mim. Importante é o que a Bíblia fala que eu sou. Eu carrego imagem, forma, semelhança desse Deus triuno. 남자도 하나님의 형상을 가진 존재고 여자도 하나님의 형상을 가진 존재고 한국 사람도 하나님의 형상을 가진 존재고 브라질 사람도 하나님의 형상을 가진 존재라는 거예요. Homem, mulher, coreano, japonês, chinês, brasileiro, todos têm essa imagem, semelhança de Deus. 키가 작은 사람도 하나님의 형상으로 지어진 존재고 키가 큰 사람도 하나님의 형상이라는 가장 존귀한 가치를 가진 존재고 부자도 가난한 사람도 심지어 장애를 가졌거나 병이 들었거나 어느 누구도 사람이면 그 사람 안에는 하나님의 형상이라는 가장 존귀한 가치가 있다라는 것을 말해주는 것이 이 하나님의 말씀인 성경이라는 거죠. Todo ser humano é importante. Não importa se você é baixo, alto, estudou muito, estudou pouco, tem muita riqueza, pouca riqueza. Até você que tem alguma deficiência física,
Você também é importante porque nós carregamos imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. 그런데 이것을 우리가 실제로 우리의 눈으로 그렇게 사람을 바라보는 것은 결코 쉽지 않다는 거예요. Só que não é fácil a gente enxergar outras pessoas com esse olhar, essa perspectiva. 여러분 지금 관계 가운데 미워하는 사람, 싫어하는 사람 있습니까? 없습니까? Você deve ter alguém que você não gosta, tem raiva, ódio de alguém. Você deve ter alguém assim. Tem ou não tem? 꼴 보기 싫은 사람 있습니까? 없습니까? A pessoa que você não quer ver, não quer cruzar. 보고 싶지 않은 사람 있습니까? 없습니까? Ai, não quer nem pensar esse cara, essa pessoa. 근데 그 사람도 하나님의 형상이라는 가장 존귀한 가치를 지닌 존재라고 Mas lembre-se, 말할 수 있어야 된다는 거예요. mas lembre-se de que até essa pessoa que você não gosta, odeia, também carrega a imagem, semelhança de Deus. 네, 여기 홈리스 Tem muitos moradores de rua aqui. Eu 그렇게 vi. 바라보기가 너무 힘들어요. Não é fácil. 그런데 그가 사람이기 때문에 하나님의 형상을 가진 존재라는 거예요. Não é fácil amar e enxergar com esse olhar. Mas, como ele carrega a imagem e semelhança de Deus, temos que olhar com esse olhar. 예, 돌로스 교회가 이제 마약에 또 그런 어려움을 겪는 사람들 찾아간다고 하는데 Eu fiquei feliz, eu vi que a igreja Doulos vai começar, estamos indo para Cracolândia. 그 사람도 하나님의 형상이라는 가장 존귀한 가치를 나랑 똑같은 가치를 가진 존재라고 성경은 말하고 있는 거예요. A Bíblia fala que até esse drogado carrega imagem e semelhança de Deus, assim como eu. 예수님은 삭개오를 바라보실 때 무엇을 지금 보고 계실까요? Quando Jesus olhou para Zaqueu, o que será que ele enxergou em Zaqueu? 당시에 모든 사람들은 삭개오를 바라볼 때 무시하는 눈으로, 미워하는 눈으로 바라봤어요. Todas as pessoas olhavam para Zaqueu com ódio, desprezo, raiva. Mas e Jesus? O que 예, ele 그는 enxergou? 세리장이 됐고 부자가 됐고 뭐 키가 작은 열등감이 있고 그런 모든 것들을 통해서 사람들은 보고 있었기 때문이죠. Filtro que o ser humano usou foi, o cara virou rico, extorquiu, isso e aquilo. 그런데 예수님의 눈은 그 모든 것을 뚫고 그 삭개오라는 존재 자체 안에 있는 하나님의 형상이라는 가치가 여전히 그 안에 있는 것을 지금 보고 계시는 거예요. Jesus pôde enxergar, vendo por Zaqueu, esse também carrega a imagem e semelhança de Deus. 왜냐하면 삭개오 그를 만드실 때 우리가 우리의 형상대로 우리가 사람을 만들자고 하실 때 그 우리 중에 한 분이 예수님이었기 때문에 Que Jesus, quando Deus criou o ser humano, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, foi Jesus. Né? Jesus estava lá. Então, Zaqueu carrega imagem e semelhança de Jesus, dele. Esse também é meu filho. 예수님께서 지금 여러분의 인생에 찾아오신 거예요. Assim como Jesus foi atrás de procurar Zaqueu, Jesus veio. 여러분이 지금 올라가 있는 그 나무 밑에 예수님이 오신 거예요. Jesus veio atrás de nós, né? Veio olhando para nós, cada de nós aqui. 예수님이 지금 여러분을 쳐다보고 계신 거예요. Jesus está olhando para você nessa manhã. 예수님은 여러분의 무엇을 보실까요? O que será que Jesus está olhando para você, está enxergando em você hoje? 얼짱이 되고 몸짱이 되고 무슨 뭐 직업이 보고 뭘 성취했고 뭘 했고 그런 것들 물론 보시겠죠. 그러나 그 모든 것을 뚫고 예수님은 나의 존재 자체 안에 있는 자기의 형상, 하나님의 형상의 그 가치를 보신다는 거죠. Ele não está vendo se você tem muita riqueza, boa aparência, isso, aquilo, mas ele está vendo aqui, ó, lá dentro, lá no fundo, você carrega a imagem desse Deus. Ele está enxergando isso.
여러분 이것을 생각해 보셔야 됩니다. 예수님이 왜 나를 구원하기 위해서 십자가에서 죽으셔야 했는가? Irmãos, vamos pensar, por que Jesus teve que morrer na cruz para me salvar? 예수님은 하나님이세요. 근데 하나님이 왜 인간이 되시는 이 엄청난 상상할 수 없는 그 희생, 그리고 십자가의 그 수치와 온갖 고통을 당하시는 그 십자가의 죽음을, 달려 죽으시는 죽음을 왜 나를 구원하기 위해서 그 모든 과정을, 그 복잡한, 우리는 상상도 안 되는 그러한 과정을 예수님은 선택하신 걸까요? Porque Jesus teve que deixar, ele é Deus, deixou toda a sua glória, veio em forma de ser humano, como escravo, porque ele teve que fazer tudo isso, todo esse sacrifício para nos salvar. 예, 우리를 사랑하시기 때문이에요. É sim, porque ele nos ama. 근데 그것은 너무나 담겨 있는 의미를 너무 축소하는 거죠. Mas você precisa pensar um pouco a fundo sobre essa questão. 어떻게 나 같은 자를, 내가 뭐라고, 내가 무슨 가치가 있다고 나를 위해서 하나님이 이러한 선택을 하시는가? Que valor eu tenho para Jesus fazer tudo isso? Tanto sacrifício. 내가 무슨 가치가 있길래, Qual é o meu valor? 내가 얼마나 가치 있는 존재라고, Será que eu tenho tanto valor para Jesus teve que fazer tudo isso? 여러분 그만한 가치가 그래도 여러분에게는 있다고 생각하십니까? E aí, irmão, você acha que você tem valor para Jesus vir aqui na terra ou morrer por mim? 로마서 5장 8절 말씀해 보면 Quando a gente lê Romanos 5 e 9, 5 e 8, 우리가 아직 죄인 되었을 때 이렇게 얘기하고 있어요. a Bíblia deixa bem claro que Jesus morreu, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 내가 하나님을 향해서 아무것도 하지도 않았는데도 Eu 그런 não 뜻이에요. fiz nada para agradar Jesus. 아니 하나님을 아예 무시하면서 살고 있는데도 불구하고 Eu até ignorava Jesus. 그냥 하나님은 아예 생각도 안 하고 내가 좋아하는 대로 내 인생을 살고 있는데도 불구하고 Ignorava, não pensava em Deus, Jesus, mas mesmo assim, 그런 나를 그리스도께서 나를 위해서 죽으심으로 하나님께서 나에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 얘기하고 있습니다. mesmo quando ainda eu era pecador, inimigo de Deus, Cristo morreu por 아니 mim. 하나님께는 내가 무슨 가치가 있길래 나를 위해서 이렇게 하시는가? Por que será que Deus fez tudo isso? Eu sou pecador, só fiz coisa errada. Qual é o meu valor? 여러분 미국에서는 제일 큰 그 화폐가 100불짜리 화폐가 있습니다. A nota mais valiosa lá nos Estados Unidos é $100. 100불이라고 생각하세요? Finge que é $100. 100불짜리인데 이게 막 구겨지고 찢어지고 막 침 뱉고 막 발로 밟고 쓰레기통에 넣었어요. 예. Vamos pensar que é $100 aqui, mas alguém cuspiu, rasgou, jogou no chão, pisou. 그래가지고 제가 저기 버렸어요. Aí eu joguei fora. 아무나 가져가면 돼요. Qualquer um pode pegar. Eu vou ser número 1. 가져가실 분. Quem vai pegar? Hã? 가져가실 분. 네. 아니 이게 지금 막 침도 뱉고 찢어지고 구겨지고 더러워졌는데 근데 가져가실 거예요? Mas a nota está suja. Pisei, cuspi, mas mesmo assim você vai querer? 왜 가져갑니까? Por que você quer pegar, levar? 아무리 찢어지고 아무리 구겨지고 아무리 더럽혀져 있어도 여전히 100불의 가치가 있기 때문에 Mesmo rasgado, sujo, pisado, continua tendo valor. Por isso que você quer pegar. 예수님에게는 삭개오가 그랬던 거예요. Para Jesus, Zaqueu era assim. Continua com grande valor. 그가 무슨 이유 때문에 그러한 삶을 선택했는지는 모르지만 사람들에게 그렇게 더러워져 있고 찢어져 있고 구겨져 있는 인생처럼 그 당시 사람들에게는 보였을지 모르죠.
Não sabemos o que levou Zaqueu a se tornar o que é, sujo, pecado, desprezado. 그런데 예수님의 눈에는 그 모든 것을 뚫고 그 안에 있는 그 존재 자체에 있는 하나님의 형상이라는 최고의 가치, 예수님이 십자가에 죽으셔서 다시 찾아야 될 만큼의 그 가치가 삭개오 안에 있다는 거예요. As pessoas só enxergavam Zaqueu daquele jeito, mas Jesus soube ver lá dentro do Zaqueu aquela imagem, semelhança de Deus maravilhoso, que é grande valor. 옆에 있는 분을 보세요. Por favor, olhe para a pessoa ao seu lado. 옆에 있는 분이 그러한 가치가 있는 분이시라는 거예요. Será que essa pessoa tem esse grande valor? 모르셨죠? Você não sabia, né? 이분이 이런 분이었어? Que essa pessoa é tão importante para Deus. 예. 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 더 Muito mais do que você imaginar, pensar. 예수님께서 자기 몸을 던져서라도 다시 다시 찾아야만 하는 그러한 하나님의 형상의 놀라운 가치가 있는 분이라는 거예요. Essa pessoa tem grande valor, né? Se a gente enxergar essa imagem de Deus em todo ser humano, 그런 눈으로 바라봐 줘야 된다는 거예요. com essa perspectiva, você tem que enxergar a pessoa, olhar para a pessoa. 하나님의 형상의 존귀한 가치. Você tem grande valor, né? Forma, a imagem de Deus está presente. 여러분 집에서 가장 가까운 관계, 부부가 서로 그렇게 바라보셔야 되는 거예요. Em casa, o casal deveria fazer isso, olhar para o seu marido, sua esposa, com esse olhar, né? Imagem, semelhança de Deus. 쉽겠어요, 어렵겠어요? É fácil ou difícil? Olhar para o seu marido, sua esposa, 굉장히 어려워요. é muito difícil. 그래서 매일매일 연습하셔야 돼요. 연습. Por isso você precisa treinar todos os dias. 바라보기 연습. Treinar, olhar. 여러분의 눈의 근육을 좀 막 푸세요. 풀어. Relaxa seu olhar. Precisa treinar, né? 하도 이렇게 봐보질 않았기 때문에 쉽게 되질 않아요. Como a gente não está acostumado a olhar para a pessoa com esse olhar de Jesus, não é fácil. 그리고 Não muda 요즘은 또 fácil. 하도 이것만 보고 있어가지고 서로 보지도 않아요. Hoje em dia ficamos só no celular, então a gente não olha para pessoas. 이거 좀 내려놓고 Deixa o celular, 눈을 바라보세요. olha para os olhos. 한번 해보세요. 집에 가서 Faça em casa, 30초만 바라보세요. 30 segundos. Não precisa falar nada. 이 마음을 Apenas, 가지고 com esse coração, né? Essa pessoa tem a 우리 imagem de Deus. 눈은 마음의 무엇이라고 얘기합니까? Os olhos são o que do nosso coração? A Bíblia fala. 우리 마음의 창이에요. É janela. Né? Os 눈으로 olhos 그냥 são, 보는 게 아니라 우리 마음이 눈을 통해서 상대방에게 전달되는 거예요. os olhos são janela do nosso coração. Então, através do olhar, você percebe o que essa pessoa transmite, muita coisa, através do olhar. 그런데 안타까운 거는 집안의 부부 사이에도 이 마음으로 그 눈으로 바라봐 주질 않는 거예요. É triste hoje, os casais não têm mais esse carinho, esse olhar. 자녀들도 그렇게 바라보지 않는 거예요. A gente não olha para os nossos filhos com esse olhar. 공부 잘해 오면은 예쁜 눈으로 바라보다가 Quando criança vai bem, tira boa nota, aí você elogia. 또 말썽 피고 오면은 또 이제 다른 눈으로 보게 E 되고. quando cria problema, já olha com outro olhar. 근데 그 아이에게 하나님의 형상이 이 안에 있는 그 아이 안에 하나님의 형상이라는 최고의 가치가 있다는 그 마음을 가지고 여러분 눈을 바라보면은요, 그 아이는 잘못될 수가 없어요. E se você olhar para o seu filho com esse olhar, ele carrega imagem, semelhança de Deus. É muito valioso. Se você olhar com esse olhar, seus filhos serão abençoados. 여러분 집에 가서 여기서 하면 쑥스러우니까 집에 가가지고 부부가 30초만 바라보시기 바랍니다.
Eu sei que aqui é difícil, mas em casa, tenta fazer isso. Olhar por os olhos do seu cônjuge, fica 30 segundos apenas. 말하실 필요 Não 없어요. precisa falar nada. 예. 눈으로만 바라보는 거예요. Apenas olhar com esse coração. 여러분이 예수님의 마음을 가지고 예수님이 바라본다는 생각을 가지고 한번 바라보세요. Com o coração de Jesus, como se Jesus estivesse olhando para minha esposa, para o meu marido. 여러분 우리는 그런 시선을 자라면서 받아본 적이 없는 거예요. Eu tenho certeza que a gente nunca recebeu esse olhar. 삭개오는 지금 처음으로 예수님의 시선을 통해서 처음으로 그런 시선을 받아보는 거예요. Zaqueu também, é pela primeira vez na vida alguém está olhando para ele com esse olhar. 어릴 때는 늘 사람들이 자기를 키 작은 사람으로만 본다고 생각했어요. Ele cresceu dizendo, seu baixinho feio, tipo assim. 지금은 내가 세리장이 되고 부자가 되고 뭐 이렇게 됐는데 사람들이 여전히 자기를 무시하는 눈으로만 바라보는 거예요. Agora que cresceu, mas as pessoas olham com aquele desprezo. 근데 처음으로 지금 예수님을 통해서 너는 존귀한 가치가 있는 존재야. Pela primeira vez alguém está olhando para ele e falou, você tem grande valor. Você é 너는 내가 importante para Deus. 십자가의 죽음을 통해서 너를 다시 살릴 만큼의 가치가 있는 존재야. Você vale Jesus, sabe? Você tem grande valor. Jesus teve que morrer por você. 그 시선을 받으니까 그냥 급히 내려와가 즐겁게 예수님을 맞이하는 거예요. Então isso levou Zaqueu a descer rapidinho 그리고 자기의 죄를 진정으로 회개하는 모습을 보이잖아요. e confessou seus pecados. 그렇게 바라만 보기만 했는데 우리는 막 눈물이 나요. Sabia que se você olhar para a pessoa, para outra pessoa, seu filho, seja alguém, com esse olhar, eu tenho certeza, vai cair lágrimas. 여러분 이제 둘로스 교회의 한 식구가 되고 있습니다. Você é membro dessa família Igreja Dulos. 아마 여기 지금 계속 새로운 사람들이 이제 올 거예요. Tenho certeza que Deus vai enviar mais gente nessa igreja. 여러분 어떤 눈으로 서로를 바라보고 있습니까? Como você está enxergando outros irmãos? Como você está olhando? 교회는 작은 천국이에요. Igreja é pequeno céu, paraíso. 하나님 나라를 경험하는 곳이에요. É o lugar onde você experimenta o céu, paraíso. 하나님 나라는 천국이에요. 그것을 지금 여기서 같이 연습하고 경험하는 장소예요, 이곳이. Então, irmão, culto, igreja, comunhão, é um pedacinho que você está experimentando, o que vai experimentar lá no céu. 천국은 어떤 곳입니까? O céu é... Que lugar é esse? 거기 사람들이 같이 모여 있을 거예요. No céu vai ter pessoas, a aglomeração de gente. 근데 서로 째려보고 무시하고 안 쳐다보고 그런 사람들끼리 여러분 그런 사람들이 천국에 같이 있다 그러면 그거 천국이 아니죠. Imagina se o céu fosse um lugar que ninguém olha para o outro, olha com desprezo. Isso não é o céu. 여러분의 눈에 변화가 일어나기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Em nome de Jesus, que haja mudança no seu olhar, sabe? De enxergar as pessoas. 그럼 우리의 마음의 변화가 일어나야 돼요. Que haja mudança no seu coração. 예수님의 마음을 가져야 돼요. Que você possa ter coração de Jesus. 사람을 바라보는 Que você possa olhar para as pessoas com o coração de Jesus. 저 교회에 나랑 맞지 않는 사람이 있고 좀 나랑 내가 이해되지 않는 사람이 있어도 그 사람 안에 있는 하나님의 형상이라는 최고의 가치를 바라보려고 하는 그 마음, 그 눈을 포기해서는 안 된다는 거예요. Sim, vai ter gente com opinião diferente, gente com personalidade diferente, mas a gente poder enxergar outro com essa perspectiva. Ele também, ela também carrega imagem, semelhança de Deus. 제가 홍 목사님과 거의 이제 18주 동안 줌으로지만 매주 만났습니다. Eu encontrei com o pastor Marcos durante 18 semanas pelo Zoom. 만남에 사랑하며라는 과정인데 Mansa, né? Aquela apostila aqui, já mostrei aqui. 그건 어떤 제자 훈련이라기보다는 이렇게 서로를 그렇게 바라봐주는 관계를 세우는 그런 시간들이에요. Esse não é um discipulado seco de passar conhecimento. Esse é um discipulado onde a gente olha para outro,
criar comunhão, relacionamento. 우리는 그러한 연습이 너무나 많이 필요해요. Nós temos que treinar, irmãos, para criar esse tipo de relacionamento. 그래서 우리의 눈이 변화되기 시작해야 돼요. Nosso olhar precisa mudar. 여러분의 눈이 그렇게 변화되면 여러분의 얼굴이 변화되기 시작할 거예요. Se você mudar jeito de olhar as pessoas, vai mudar seu rosto. 자기 얼굴은 자기가 못 보잖아요. Seu rosto você não consegue se ver. 다른 사람들이 아마 얘기해 줄 거예요. Outros vão dizer sobre você. 얼굴이 변하는 것 같은데? Outros vão dizer, olha, 얼굴이 seu rosto está mudando. 예수님 같아진 것 같은데? Parece Jesus. Seu rosto mudou. 그러한 공동체, 그러한 교회, 그러한 예수님의 몸된 둘로스 교회로 만들어져 가는 그러한 일들이 이곳에서 진정으로 일어나서 정말 상파울로의 진정 하나님 나라를 보여주는 그러한 교회로 세워지기를 저도 간절히 기도하겠습니다. Que através da igreja Doulos possa acontecer isso. Uma igreja que acolhe as pessoas com o coração de Jesus, olha as pessoas com o coração de Jesus. Isso é ampliação do reino de Deus. Que isso possa acontecer na igreja Doulos, em nome de Jesus.